aula eu vou ensinar a fazer esse colete aqui em crochê. Ele é fácil de fazer, bem rápido, tem um ponto bem trabalhado, bem bonito. Vou me aproximar para que você visualize bem o detalhe do ponto. Olha só, ele é um ponto em relevo, ele forma essas flores, fica assim do lado do direito e assim do lado do avesso. Olha só, eu optei em fazer aqui uma golinha dobradinha. O acabamento aqui eu fiz com um ponto bem bonitinho, feito em pontos baixos. Então, ele é simples, rápido de fazer. Para confeccionar ele, eu utilizei quase 3 novelos do fio merino, da lã Merino Batik da Círculo. São novelos de 100 gramas com tex 250. Então, quase 3 novelos desse para fazer. Esse aqui que eu acredito que é um tamanho P. E a agulha que eu utilizei foi a de 3,5, tá? Durante o passo a passo da aula, eu ensino você a tirar as suas medidas para fazer de acordo com o seu corpo, tá? Do jeito que você quiser, mais comprido, mais curto, aí fica a seu critério. Eu ensino tudo lá no passo a passo da aula, bem direitinho. Vou virar aqui de costas para que você visualize como que ficou nas costas, olha só. Aqui ele ficou com uma golinha dobradinha, não sei se dá pra ver, aqui ó, dobradinha a gola. Esse detalhezinho que eu deixei aqui. Então, é bem simples, fácil e rápido de fazer. Vamos lá para o passo a passo do colete. Para confeccionar este colete, eu vou utilizar o fio Merino Batik da Círculo. São novelos com 400 metros ou 100 gramas. O tex é de 250. Ele me sugere aqui uma agulha de crochê de 2 a 3,5. A cor utilizada vai ser a 9811, lote 6. Então, eu vou utilizar a agulha de 3,5, que é a maior sugerida aqui no rótulo. Vou utilizar também a fita métrica para tirar as minhas medidas, tesoura e também vou utilizar alguns marcadores. Caso você não tenha marcador, não tem problema, não se preocupe que eu não vou utilizar esses marcadores para marcar pontos. Eu vou utilizar eles para prender as peças na hora da costura. Como vai ficar uma costura um pouco longa, eu gosto de prender aqui para não deslizar e na hora que eu estiver costurando e não ficar torta a costura. Então, eu gosto sempre de prender com o marcador de pontos. Caso você não tenha, você pode usar alfinete, cochete, você pode utilizar amarrar com fiozinho de outra cor, você pode usar aqueles araminhos que vem no pacotinho de pão e prender ali. Então, você pode aí usar a sua criatividade ou também tem gente que não prende e vai costurando numa boa, tá? Então, esses são os materiais utilizados para confecção. E agora, eu vou ensinar a fazer, a tirar as suas medidas para que você faça bem certinho de acordo com o seu corpo, com suas medidas. Então, agora, eu vou te ensinar a tirar as suas medidas para fazer esse colete de acordo com o seu tamanho. Então, são sempre 3 medidas que eu tiro que não dá erro, que dá super certo. Então, a primeira medida que você vai tirar é de ombro a ombro, tá? Você vai pôr a sua fita métrica aqui bem certinho no ombro até o outro ombro. Essa é a primeira medida, de ombro a ombro. A segunda medida que eu tiro é a circunferência do busto. Então, você vai pôr aqui, ó, bem na parte mais alta aqui do busto, vai passar lá nas costas e vai encontrar aqui na frente, ó. Você vai tirar essa medida aqui da circunferência, ó. A medida da circunferência do busto. A outra medida é a circunferência da barriga. Então, eu sempre pego, você vai tirar bem certinho lá a medida da sua circunferência da barriga. Aí, você vai escolher a maior das 3 medidas que deu, você vai utilizar para fazer o seu colete. Por quê? Às vezes a pessoa tem um ombro mais largo e faz pela medida do busto. Então, acaba que quando você vai pôr, vai ficar mais justo aqui no busto. Então, não vai ficar bem certinho a sua peça. Ou você tem um busto maior e usa a medida de ombro a ombro, daí quando vai vestir não fecha aqui na frente. Ou você tem uma barriguinha um pouco maior, a medida do busto, quando vai
por também acontece de não fechar aqui na barriga. Então, sempre pegue a maior dessas 3 medidas aqui. Gente, tá um barulho no fundo de martelada, tem uma obra aqui do lado. E ela, assim, começa às 6 horas da manhã, 7 e pouquinho, e vai até 5, 5 e meia. Então, não tenho muito horário para eu gravar em que fique silêncio. Então, no fundo aí do vídeo você vai escutar umas marteladas, infelizmente. Se eu deixar para gravar à noite, que não tem barulho de obra, aí fica muito escuro o vídeo, fica ruim de visualizar. Então, tirou essas 3 medidas, você vai escolher a maior delas. Se você escolheu a circunferência da barriga ou a circunferência do busto, depois você vai dividir por 2, porque vai ser feita a parte das costas e depois a parte da frente. Então, metade da medida vai para as costas e a outra metade para frente. Por exemplo, a minha medida aqui, a maior, é a do busto. Então, eu vou usar a minha medida do busto, que é 100 centímetros. Então, eu vou dividir por 2, eu vou fazer as minhas costas com 50 centímetros e a parte da frente vai totalizar 50 centímetros também, que daí, depois que eu costuro, vou ficar com uma circunferência de 100 centímetros. E se você quiser, você pode acrescentar uns centímetros a mais, para a sua peça não ficar muito justa, tá? Que o meu deu 100, eu sempre coloco 101, 102, dependendo da peça. Se eu quero mais larga, se eu quero ela mais justinha, eu vou adequando aí, colocando, deixando a medida exata ou deixando um pouco mais, tá? A outra medida é o comprimento que você quer desse seu colete. Então, você vai colocar a fita métrica bem em cima do ombro e vai descer, passando pela parte mais alta aqui do busto, ó. E vai até onde você quer que fique seu colete. Se você quer em cima do quadril, tampando o bumbum ou lá no meio da coxa. Enfim, o comprimento você que escolhe. Então, você põe a sua fita métrica bem certinho em cima do ombro e desce na parte mais alta do busto. Porque se você passar por uma parte mais baixa aqui, ó, a hora que você vai vestir, vai subir. E daí não vai ficar do tamanho que você quer, porque vai subir um pouquinho, porque vai preencher aqui na hora do busto, quando chegar aqui no busto. Então, já meça aqui alto, porque você já ganha esses centímetros a mais aqui, tá? E não vai ficar do tamanho exato que você quer. A outra medida é a cava aqui, caso você queira deixar uma cava larga. Normalmente, eu deixo 15 centímetros aqui para um tamanho P, a distância aqui da manga, tá? E aqui a distância do ombro. Então, do ombro até onde você quer, mais ou menos, que vai aqui. Só pra você ter uma ideia de tamanho, pra você costurar depois, tá? Então, essa medida aqui, ó, que vai até a sua gola e do ombro. É bom ter essa medida também. Outra medida não, nós vamos fazer colete, então não tem manga. Então, essas são as medidas que você precisa tirar pra dar bem certinho. A circunferência do busto, da barriga de ombro a ombro, escolhe a maior. Se escolher a circunferência, divide por 2. A distância aqui da gola e aqui a medida do ombro. E também o comprimento. Então, pegando sempre da parte mais alta. Então, essas são as medidas. Vamos lá para o passo a passo, a confecção desse colete. Então, para fazer esse colete, eu vou precisar de pontos múltiplos de 6 mais 1. Então, o que você vai fazer? Vai tirar a sua medida, conforme eu ensinei, e vai fazer o cordão de correntinhas nessa medida. Depois, você vai contar as correntinhas e ver se ela é múltiplos de 6. Se você não quiser fazer a conta, você vai indo de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no final. Então, você adequa ali para ver se está múltiplos de 6. Quando você achar o seu múltiplo de 6, você acrescenta mais uma correntinha, que é para ganhar altura. Mas eu vou explicar tudo lá no passo a passo, pode ficar tranquilo. Para montar esse colete, eu vou fazer da seguinte forma. A parte das costas, tá? Aqui as costas. E a parte da frente, eu vou fazer em 2 bloquinhos. Tá? A parte da frente. Então, como que eu vou fazer de acordo com as minhas medidas? Como eu ensinei vocês a tirarem as medidas, a minha maior medida é a do busto, que é 100 centímetros. Eu dividi por 2, então, aqui a minha largura vai ser de 50 centímetros. Porque eu dividi 50 para as costas, 50 para frente. Então,
Somando os dois, vai dar os meus 100 centímetros. Eu decidi fazer ele bem justinho, não quero fazer ele grandão, então eu não aumentei, eu deixei o meu tamanho exato aqui. E o comprimento, eu optei em deixar 50 centímetros também. Então, ficou um quadrado de 50 por 50. Por quê? Eu quero fazer ele bem em cima do quadril, bem curtinho. Aí, depois, eu vou decidir, se eu ver que ficou muito curto, eu faço uma barrinha. Até então, eu não vou deixar sem barrinha. Eu tô vendo que barrinha que eu vou fazer, então, eu teci aqui as minhas costas do colete de 50 centímetros de largura por 50 de comprimento. Aí, a opção é sua, você pode deixar, como eu expliquei lá nas medidas, em cima do quadril, abaixo do bumbum, no meio das costas, no meio das costas, não, desculpe, no meio da coxa, né? Então, você escolhe aí o comprimento que você quer tecer. A parte da frente, como eu dividi em dois, aqui tem que ter 50 centímetros no total, vai ficar com 25 centímetros cada parte da frente. Porque se eu somar aqui 25 de um lado, 25 do outro, eu tenho os meus 50 centímetros. Então, eu não diminuí aqui, ó, para fazer cava de gola e nem espaço para fazer aqui uma barrinha. Eu deixei exatamente a minha medida. Depois, qualquer coisa vai dar para dobrar aqui as pontinhas aqui, vai ficar bonitinho, tá? Então, é bem simples, é só isso aqui que eu vou fazer. E a altura, né, claro que vai ser os mesmos 50 centímetros. Tá? Aí, depois é só montar a costura aqui do lado, deixando espaço pra manga, e uma costurinha aqui em cima no ombro, bem simplesinhos, poucas costuras e tá pronto o colete, certo? Então, vamos lá para o passo a passo da aula. Então, para iniciar, eu vou fazer pela parte da frente, tá? Pela metade da frente. Então, eu preciso fazer com 25 centímetros de largura cada parte da frente. Então, eu tenho aqui um cordão com 25 centímetros, que me deu 54 correntinhas aqui, porque o fio é fininho, então deu bastante correntinha. Pode ser que o seu mude, não vai ficar igual o meu. Se atente, então, às suas medidas. A minha medida é 25 centímetros e coube em 54 correntinhas. Então, 54 é múltiplos de 6. Se eu não quiser fazer a conta, é daquela forma que eu expliquei anteriormente. Você vai contando de 6 em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E assim vai até o final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu deu bem certinho. Agora, eu vou fazer mais uma para ganhar altura. Então, é 6 mais 1. Então, eu fiz aqui uma para ganhar altura. Agora, eu vou na segunda correntinha a partir da agulha. Primeira, segunda, e vou fazer um ponto baixo. Então, entro com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, ponto baixo. Então, eu vou fazer essa carreira todinha de pontos baixos, ó. Eu sei que o fio é escuro, eu acho que vai ficar difícil de visualizar, mas é somente pontos baixos, ó. É que eu já quero ensinar direto na peça, para que não fique nenhuma dúvida. Ó, ponto baixo, a cada correntinha, um ponto baixo. Você vai fazendo assim até chegar lá no final do seu cordão de correntinhas. Você pode, eu tô iniciando pela parte da frente, mas se você quiser, você pode fazer pela parte das costas, inicie por onde você quiser, tá? Você já tem suas medidas, é só fazer o cordão ali de correntinhas e seguir da mesma forma. Então, eu vou fazendo aqui meus pontos baixos, quando eu chegar no final da carreira, eu retorno para explicar como que eu vou fazer as próximas carreiras. Cheguei no final da carreira e fiz os meus pontos baixos. Então, eu terminei a primeira carreira, para a segunda, eu vou fazer 3 correntinhas, que vai me equivaler a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou aqui pular. Então, esse primeiro ponto baixo aqui,
eu não vou fazer, porque são das correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, eu vou pular um, aqui, ó. Pulo esse porque é do ponto baixo. Então, eu pulo 1, 2, no terceiro, eu vou entrar com a agulha nele, vou fazer um ponto alto e não vou terminar. Vou segurar assim na agulha, vou tirar só metade dele. Vou fazer mais um no mesmo ponto de base. Eu faço mais um ponto alto e não termino, ó, seguro aqui. E vou fazer mais um ponto alto. Fiz os 3 pontos altos sem terminar, eu tenho 4 alcinhas aqui na minha agulha. Vou tirar todas elas de uma vez só. Vou fazer uma correntinha para fechar todos esses pontos aqui juntos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou dar uma laçadinha na agulha e vou voltar no mesmo ponto aqui, ó, no mesmo, e vou fazer mais 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos, ó. Fiz o primeiro, não termino, vou para o segundo, ó, faço e não termino. Opa, não tirei todas as fibras aqui. E mais um, tudo no mesmo ponto lá de base. Ó, fiquei os 3 pontos altos sem terminar e com 4 alcinhas aqui na minha agulha. Tiro todas de uma vez, faço uma correntinha para fechar todos eles juntos, olha só como aqui tá ficando, e vou fazer agora, vou pular 5 pontos de base. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou contar 5 pontos, ó, a partir desse que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, lá no sexto eu entro com a agulha, faço a mesma coisa, ponto alto sem terminar, seguro aqui na agulha, no mesmo ponto mais um, ponto alto e não termino. Deixa eu pegar mais fio aqui. Vou de novo no mesmo ponto, faço e não termino. Tô com os 3 pontos sem terminar, as 4 laçadinhas, tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha para fechar todos eles juntos e agora mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dou a laçadinha e volto no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos, ó. 1, não termino. 2, não termino. 3, não termino. Fica aqui com as 4 alcinhas. Tiro tudo de uma vez, uma correntinha para fechar todos eles juntos aqui e ficando dessa forma aqui a minha segunda carreira. Dou a laçadinha aqui na agulha e vou pular mais 5 pontos, ó. A partir desse que eu fiz, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Lá no sexto eu entro com a agulha e faço tudo de novo, os 3 pontos altos sem terminar. 2 e 3. Fecho as 4 alcinhas aqui de uma vez só, uma correntinha para segurar e mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Lá no mesmo ponto, faço ponto alto sem terminar. 2 e 3. Tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar tudo e terminei aqui mais um motivo, olha só. E assim você vai fazendo até chegar no final da sua carreira. E ele vai ficando arqueadinho aqui mesmo, é normal. E vai ficar bem bonitinho esse detalhe aqui, tá? Então, vou dar a laçadinha e vou pular mais 5 pontos aqui de base. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no sexto eu entro com a agulha e faço tudo novamente. Então, eu vou fazendo o meu aqui até chegar no final da carreira, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você ficou com dúvida ainda, volte um pouquinho, veja como eu fiz ali no começo, tá? E vai fazer, volta, faz, sem pressa. Fiz aqui as 6 correntinhas, no mesmo ponto eu volto e faço mais um bloquinho aqui. Pegar mais fio. Ó, tiro tudo, uma correntinha para fechar tudo
e faço tudo novamente. Pulo 5 pontos aqui depois do que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, lá no sexto entro e faço. Então, eu vou fazer até chegar no final da carreira e retorno para explicar como que eu vou fazer a terceira carreira. Olha só como que tá ficando. Voltei aqui, que eu tô terminando a segunda carreira, olha só como que ela ficou. E aqui, ó, fiz aqui o último, fechei, não esqueço da correntinha para fechar todos eles. Fiz aqui a correntinha, agora eu vou pular 3 pontos, vou pular 2, né? 1, 2, e no terceiro eu vou fazer aqui um ponto alto para finalizar a carreira. Pego as duas alcinhas aqui. Aí. E faço o meu ponto alto para finalizar a minha carreira. Então, assim, eu finalizei a segunda carreira. Para a terceira, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura, vou virar o meu trabalho. No primeiro ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou dentro desse arquinho de correntinhas que eu tenho aqui, vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto dou a laçadinha na agulha, entro aqui dentro, puxo o fio e tiro tudo de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, ó, tiro tudo de uma vez, e um ponto baixo. Eu fiz um arquinho, ó, subindo, ó, aumentando, depois diminuiu. Então, um ponto baixo, um meio ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, na união entre as duas pétalas, ó. Opa! Aqui, ó. Bem aqui na união, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui. Agora, eu vou pra dentro do arquinho e vou fazer novamente aquela sequência. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Entre uma pétala e outra aqui, eu faço um ponto baixo. Olha só que bonitinho que vai ficando. Entro no arquinho e faço toda aquela sequência. Ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto e o ponto baixo. Vou entre uma pétala e outra aqui e faço o meu ponto baixo. Então, você vai fazendo assim, ó, até chegar lá no final da carreira. Vou fazer mais um aqui. Então, no arquinho, faço um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Vou para entre uma pétala e outra, faço um ponto baixo. Eu vou fazendo essa sequência aqui, ó, até chegar lá no final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno para explicar como que eu vou fazer a quarta carreira. Segui fazendo toda a carreira, olha só que lindinho que tá ficando. Cheguei aqui, fiz no último arquinho e agora eu vou aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz lá, ó, para iniciar na carreira de baixo, eu entro com a agulha e faço aqui um ponto baixo. E assim, eu finalizo a terceira carreira. Para a quarta carreira, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 é para equivaler a um ponto alto e 2 de separação. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, nesse
ponto baixo aqui, ó, do início da carreira, esse último ponto baixo que eu fiz, eu vou entrar nele e vou fazer os 3 pontos altos sem fechar, ó. Um ponto alto sem terminar, mais um ponto alto sem terminar e mais um ponto alto sem terminar, ó. Fiquei com as 4 alcinhas, tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha pra fechar. Então, eu fiz aqui um meio motivo, ó. Meio motivo. Aqui é 2, ó, tenho 2, um motivo inteiro, e aqui um meio. E aqui é um meio arquinho que eu vou fazendo, tá? Agora, eu vou dar a laçadinha na agulha e vou nesse ponto baixo aqui, ó. Vou pular todo esse arquinho que eu fiz aqui, ó. E vou aqui no ponto baixo que eu fiz, entre uma pétala e outra, e vou fazer aquele meu motivo completo agora, ó. 3 pontos altos sem fechar, ó, sem terminar. 3, tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha para fechar e mais 5, 2, 3, 4 e 5 e volto no mesmo espaço e faço lá mais 3 pontos altos sem terminar. 2 e 3. Tô aqui com as 4 laçadinhas, tiro tudo de uma vez, uma correntinha para fechar tudo. Então, tá ficando bem assim a primeira carreira, desculpem, a quarta carreira. Agora, vou direto lá pro ponto. Agora, eu só vou trabalhar nesses pontos baixos aqui, ó, entre uma pétala e outra, tá? Então, eu vou dar a laçadinha na agulha e vou direto aqui pro ponto baixo. É que não dá pra enxergar bem, porque essa cor é escura, ó. E faço aqui o meu ponto alto sem terminar. Então, aqui é a repetição, ó. Ponto alto sem terminar. Fiz aqui os 3, tiro tudo de uma vez, uma correntinha para fechar eles aqui, mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, sem terminar. 2 e 3. Tiro todos eles de uma vez, uma correntinha para fechar e já pulo lá pro próximo espaço. Você vai fazendo assim até chegar no final da carreira e olha, já vai formando aqui a florzinha, ó, as pétalas aqui. É que aqui tá do lado do avesso do trabalho, mas depois que a gente virar, você já vai ver as pétalas se formando. Então, eu vou fazer até o final da carreira dessa forma, agora você só vai trabalhando nesses pontinhos baixos aqui, fazendo esse motivo, 3 pontos altos sem fechar, separados pelas correntinhas, ó. Terminei, faço uma para separar e mais 5, 2, 3, 4 e 5 e volto lá no mesmo, faço mais 3 pontos altos. Tiro tudo de uma vez, uma correntinha e vou pro próximo lá. Então, eu vou fazendo aqui a minha carreira. Quando eu chegar no final, eu retorno para explicar os próximos passos. Teci, ó, toda a carreira fazendo. Agora, aqui no último, ó, fiz aqui a correntinha para fechar tudo e vou aqui fazer o último. Então, aqui eu vou no ponto baixo, aqui, ó, no ponto baixo, que está aqui. E vou fazer os meus 3 pontos altos sem terminar. 1, 2 e 3, ó. Fecho tudo de uma vez, vou fazer 1, 2 correntinhas, uma correntinha para fechar, né? E mais 2 de separação. E no mesmo espaço aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. E assim, eu finalizei a quarta carreira. Para a quinta carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, que vai me equivaler a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, eu tenho um meio arquinho aqui, ó, meio arquinho aqui, ó, um meio desse aqui. Então, eu já iniciei com o ponto alto, então, eu vou fazer o meio ponto alto e o ponto baixo.
Fiz só metade dele. Vou fazer um ponto baixo entre uma pétala e outra aqui. E já vou dentro do arquinho e faço aquela minha sequência de ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Vou entre uma pétala e outra aqui e faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando a quinta carreira. Vou para dentro do arquinho e faço a sequência: ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, vou pegar mais fio, um meio ponto alto, um ponto baixo. Vou para cá, entre uma pétala e outra, ponto baixo. Eu vou seguir até o final da carreira. Olha só com o lado do direito como já aparecem as pétalas. Então, como esse fio é mesclado, então duas pétalas aqui tá de verde e duas de azul. Olha só o lado do direito, como fica bonito. Eu vou finalizar toda a carreira fazendo essa sequência aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Então, eu vim percorrendo toda a carreira, ó, fazendo aqui os meus arquinhos. Cheguei aqui, ó, fiz, vou fazer o ponto baixo aqui entre uma pétala e outra. E agora aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, que eu tenho entre a pétala e o ponto alto, ó, eu vou fazer um ponto baixo, é o meio arquinho, né? Vou fazer o ponto baixo, o meio ponto alto aqui dentro, e em cima da terceira correntinha, ó, uma, duas, três, eu vou fazer o meu ponto alto. Eu aperto, e depois eu não consigo, aqui deu, e faço o meu ponto alto. Ó, e assim eu finalizo a quarta carreira. A quinta, desculpa, uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta carreira. Eu vou fazer agora a sexta carreira, que vai ser uma correntinha e viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto aqui. E daqui, ó, eu já vou direto para esse ponto baixo aqui, ó, entre uma pétala e outra, ó. E vou fazer os meus pontos altos sem terminar. E fecho aqui e faço uma correntinha para fechar, né? E 5 correntinhas aqui. Vou lá no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Ó, fiz os 3 pontos altos, fecho tudo de uma vez, faço uma correntinha para fechar. Então, aqui, na verdade, eu já tô repetindo essa carreira aqui, ó. Agora, eu vou pular aqui direto, ó, pulo esse arquinho e vou direto aqui no ponto baixo, entre uma pétala e outra, e vou fazer o meu motivo novamente, que são os 3 pontos altos, sem terminar. Tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha para fechar eles, mais 5 correntinhas, 3, 4 e 5, e vou aqui no mesmo espaço e faço os 3 pontos altos sem terminar. Fecho tudo de uma vez, uma correntinha. Olha só como que tá ficando. Esse é o lado do avesso da peça, porque a parte dos arquinhos, ó, ficam pra trás, em relevo pra trás, ó. Já pulo esses 2 arquinhos e vou aqui nesse ponto baixo do meio aqui. E faço meu outro motivo.
Tô com os 3 pontos altos, fecho tudo de uma vez, faço uma correntinha pra fechar e mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Agora, no mesmo espaço, os 3 pontos altos. Tiro tudo, faço uma correntinha e vou para o próximo espaço aqui. Então, eu vou fazendo assim até chegar o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Então, eu cheguei aqui ao final, olha só, fiz os 3 pontos altos fechados juntos aqui, faço a correntinha para fechar todos eles. E vou fazer um ponto baixo aqui no ponto alto. Fiz o ponto baixo aqui, e agora vou fazer uma correntinha para ganhar altura, vou virar o meu trabalho. Olha só como que tá ficando do lado do direito. O fio é escuro, mas no canal eu tenho uma videoaula ensinando a fazer esse ponto aqui num fio claro. Aí, você vai poder visualizar melhor, tá? Se chama ponto flor. Lá no meu canal tem. Então, aqui eu fiz a correntinha para ganhar altura. Aqui do primeiro ponto baixo que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixo. E vou direto aqui pro arquinho e vou fazer aquela sequência de ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto, opa, vou fazer de novo aqui, meio ponto alto e um ponto baixo. Aqui, entre uma pétala e outra, um ponto baixo, no arquinho de correntinha, ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Eu não peguei todas as fibras do fio aqui. Vou fazer novamente o ponto baixo e aqui um ponto baixo. E tá ficando dessa forma, olha que lindo. Então, eu vou seguir até o final da carreira, fazendo essa sequência aqui dos arquinhos, ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto e ponto baixo. E um ponto baixo aqui entre cada pétala, tá? Então, eu vou fazer essa sequência até aqui o final da carreira e retorno. Cheguei ao final da carreira, olha só como aqui ficou. E aqui, falta finalizar com um ponto baixo, ó, fiz o arquinho e agora faço um ponto baixo no ponto baixo aqui, final da carreira. Finalizei com um ponto baixo. Agora, é só a repetição da carreira, ó, eu repeti a carreira, essa aqui, ó. Então, é a repetição dessas carreiras aqui. Agora, eu vou repetir essa carreira aqui, ó, a carreira de número 3. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, uma carreira eu começo com o motivo completo, que são as 2 pétalas juntas. Na próxima carreira, depois do arquinho, eu tenho que começar com uma pétala só, ó, tá? Então, vai sempre ser assim, ó, 2 pétalas juntas, o arquinho, na próxima, uma pétala só, aí o arquinho, e na próxima, 2 pétalas juntas, o arquinho, agora 2 pétalas juntas. Então, eu fiz as 5 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, viro o meu trabalho e vou fazer aquele meio motivo, que é uma pétala só. Então, quando eu faço as 5 correntinhas, no mesmo ponto baixo aqui, eu vou fazer os meus 3 pontos altos fechados juntos, ó. Fiz 2 e fiz 3, fecho todos eles juntos, uma correntinha para fechar, né? E já vou direto aqui pro ponto baixo, ó. Depois do arquinho aqui, eu vou pro ponto baixo e faço a minha florzinha completa, que são as 2 pétalas juntas, ó. Aqui.
Fiz uma correntinha para fechar e 5 para separar. 2, 3, 4 e 5. E vou aqui no mesmo espaço e faço. E 3, fecho todo mundo junto, uma correntinha, ó. Então, aqui eu iniciei com uma pétala só. Vou pro próximo e vou fazer meu próximo motivo completinho aqui, que são as 2 pétalas juntas. E assim eu vou até atingir o tamanho necessário aí pra peça. Então, o que você vai fazer agora é tecer dessa forma que eu tô tecendo aqui, até atingir o comprimento que você precisa para a sua peça. No meu caso aqui, é 25 de largura que eu tô fazendo. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui. Eu optei em fazer as 2 partes da frente aqui com 25 de largura por 50 de comprimento. Então, eu tô fazendo essa parte da frente. Então, aqui eu tenho os meus 25 centímetros de largura, então eu tenho que fazer por 50 centímetros de comprimento, vou ter que fazer aqui. Eu já tenho um pronto, vou mostrar aqui como é que ficou. Olha que lindo o detalhe desse ponto. Então, aqui ele começa com escuro, como o fio é mesclado, já com pouco já começa com cores mais claras. Então, aqui, ó. Esse aqui é o comecinho. Você vai tecer assim. Olha, fui tecendo esse ponto até eu atingir os meus 50 centímetros de comprimento. Então, ele tem os 25 de largura por 50. Então, eu já fiz uma parte da frente, estou fazendo a outra e depois você faça a parte das costas. A parte das costas eu também já fiz, eu vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó. A parte, deixa eu abrir espaço aqui na minha mesa. A parte das costas, olha, fiz com 50 centímetros, ó, 50 centímetros de largura por 50 de comprimento. Então, aqui tá a minha parte das costas tecida, como eu ensinei pra vocês ali. Então, você vai fazer a sua dessa mesma forma. Teça aí a parte, teça a parte das costas com as suas medidas e as 2 partes da frente. Então, pra mim, só tá faltando, olha que lindo que fica o detalhe do ponto. Então, pra mim, só falta uma parte da frente que eu tô fazendo aqui com vocês agora, tô iniciando agora. E aí, vou tecer até ela atingir os 50 centímetros. Quando atingir os 50 centímetros aqui, eu retorno pra mostrar como que eu vou fazer o acabamento em cima aqui, ó, pra deixar ela retinha. Mas eu vou explicar tudo bem certinho quando eu atingir os 50 centímetros. Então, eu atingindo os 50 centímetros, eu retorno pra mostrar como que ficou e para ensinar a fazer o acabamento e a montagem já. Então, vai ser um vídeo mais rápido, porque não tem segredo, é só você fazer os seus retângulos do tamanho aí das suas medidas, seguindo aqui o passo a passo do ponto. Caso você fique com dúvida, vai voltando um pouco o vídeo na hora que eu tô ensinando a fazer o ponto, volta um pouquinho e faz, qualquer coisa, volta de novo ali nessa parte, que você já pega o jeito, é só no começo, depois você pega o jeito, você não precisa mais olhar e faz todo o restante, tá? Ainda se você não conseguir visualizar bem com essa cor de fio, você pode procurar no meu canal, eu tenho uma videoaula ensinando a fazer esse ponto, chamado ponto flores. Ele tá assim na capa, olha, esse aqui, com essa cor, então vai ser fácil pra você visualizar, um dos últimos agora do canal. Então, eu tô ensinando a fazer com esse fio mais claro, pode ser que facilite pra você a visualização. Então, assim que eu terminar, que eu atingir aqui os meus 50 centímetros de comprimento, eu retorno. Eu voltei aqui que eu terminei a parte da frente, olha, eu já atingi o tamanho que eu preciso.
os 50 centímetros de comprimento. Contando só com as partes das pétalas, deu 29 carreiras, não contando aquelas que ficam aqui interna, ó. Só contando as pétalas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 carreiras. Deu os meus 50 centímetros. Eu parei na carreira aqui, ó, dessa aqui, ó, que eu completo aqui o cordão de correntinhas. Agora, eu vou ensinar como é que você vai deixar reto aqui, ó, porque aqui a gente vai fazer a costura do ombro. Então, eu preciso deixar reto. Vou mostrar como que faz essa parte aqui. Então, eu terminei a minha carreira. Deixa eu só arrumar o fio aqui, que eu deixei a laçada bem comprida, para não desmanchar enquanto eu mostrava. Aqui. Então, eu vim fazendo a minha carreira. Eu vou fazer aqui. Duas correntinhas que me equivalem a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho... Um ponto alto não, equivale a um meio ponto alto. Vou virar o meu trabalho... Em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto... Então, aqui, ó, eu vou voltar e vou explicar novamente. Eu vou fazer 3 correntinhas, não 2, tá? Então, vou voltar aqui, vou virar, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho... E aqui no ponto baixo, eu vou fazer, nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. No meio ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu vou, laço o fio e passo direto, ó. Fiz um ponto baixíssimo. No meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto baixo aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. No ponto baixo aqui, ó, na união das duas pétalas, eu vou fazer um ponto alto. Ó, já tá ficando mais retinho, ó. Eu tô deixando bem retinho. Então, aqui, onde é ponto baixo, eu faço meio ponto alto. Onde é meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Onde é ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Entro o laço e já passo direto. Aqui, eu faço um ponto baixo, meio ponto alto, e vou fazer um ponto alto nesse ponto aqui, porque ele fica mais embaixo, por isso que eu vou fazer um ponto alto dentro dele, ó. Aí, ele se iguala aqui no tamanho e vai ficando retinho, tá? Deixa eu pegar mais fio aqui. Então... Onde é ponto baixo, eu faço meio ponto alto. Onde é meio ponto alto, eu faço ponto baixo. Onde tá o ponto alto, eu faço baixíssimo. Ponto baixo. Meio ponto alto. Ponto alto nesse aqui. Então, não tem segredo nenhum, é bem simples de fazer, ó, essa sequência. Ai, tá enroscando aqui a fibra. Ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. Meio ponto alto. Ponto baixo, baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. E assim você vai seguindo até chegar no final da carreira. Olha só como que vai ficando bem retinho
ao invés de deixar assim, que assim vai ficar ruim pra costura. Assim vai facilitar bastante a costura. Então, eu vou finalizar a carreira aqui, fazendo essa sequência. Onde é ponto baixo, eu faço meio ponto alto. Onde é meio ponto alto, eu faço ponto baixo. Onde é ponto alto, eu faço ponto baixíssimo. E só no ponto baixo aqui, ó, entre uma pétala e outra, que eu faço ponto alto. Então, siga aí essa ordem. Caso você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo e veja como que eu fiz desde o comecinho. Então, eu vou finalizar e já retorno. Vim percorrendo a carreira, olha, aqui no final, eu fiz todo o bloquinho, terminei aqui com meio ponto alto. E aqui no final, eu vou fazer o meu ponto alto, o meu último ponto alto. Como eu iniciei a carreira com ponto alto, eu finalizo com um ponto alto. E assim, eu termino, já posso cortar o fio aqui, que já tá certo. Faço aquela laçadinha e aperto. Então, aqui tá pronto. Então, tá pronto aqui minha parte da frente, ó, 25 centímetros de largura por 50 de comprimento. Agora, eu vou mostrar todas as peças aqui e daí vou passar a quantidade de correntinhas que eu fiz para a parte das costas. Então, aqui tá a minha parte das costas. Eu iniciei aqui com um cordão de correntinhas de 108 correntinhas, que é múltiplos de 6. Então, a parte das costas, eu precisava de 50 centímetros. Eu fiz 108 correntinhas, mais uma. Então, um total de 109 para fazer a parte das costas. E por 29 motivos aqui de florzinha, como eu vim contando lá na parte da frente, eu contei aqui a parte das costas e me deu 50 centímetros, ficou um quadrado, né? Porque eu queria ela curtinha e justinha. Então, ficou 50 centímetros de largura por 50 de comprimento. Então, eu iniciei com 108 correntinhas mais uma, 109. E por 29 carreiras só das florzinhas, aqui contando as pétalas, 29. Então, você vai fazer a sua parte das costas agora, desse jeito. Então, não tem segredo, ó, não tem diminuição nenhuma. É você aprender a fazer o ponto, fazendo a medida que você precisa, as costas e a sua frente. Eu vou mostrar agora as partes da frente, ó, uma e duas. Deixa eu pôr elas bem certinho. Aqui estão a minha parte da frente. Olha só, então, eu tô com a parte das costas e a parte da frente. Eu vou tentar pôr toda ela aqui no vídeo. Aqui. Acho que agora mostra bem. Parte das costas e as duas partes da frente. E a frente eu fiz com 54 correntinhas, mais uma, 55, tá? Então, ficou 109 as costas, 55 correntinhas de início para fazer a parte da frente. Agora, eu vou ensinar a fazer a união dessas partes. Então, agora, eu tô com as minhas partes aqui, vou mostrar como que eu vou organizar para fazer a costura do colete. Então, aqui, eu tô com o direito para cima, então, o direito é a parte que fica as flores em evidência, e o avesso é esse aqui, ó. Ele fica aqui também com um relevozinho, mas esse lado aqui fica mais bonitinho, que as flores ficam em evidência. Então, esse lado, eu vou vou posicionar ele na mesa com o direito para cima. E por quê? Porque quando eu vou costurar, o avesso tá para fora e o direito para dentro. E agora, eu vou pegar as partes da frente, ó. Esse aqui é a parte de 70, em onde você começou, onde você terminou, tem que ser igualzinho. Aqui é onde eu comecei, então, eu vou pôr o direito para dentro, esse lado aqui é o lado do direito, olha, as flores estão em evidência aqui, ó. Então, esse aqui é o lado do direito. Então, eu vou virar ele para baixo
e vou pôr aqui o avesso pra cima. Vou encostar aqui, posicionar bem certinho. O outro a mesma coisa, olha, tô com o direito pra fora aqui na minha mão, eu vou posicionar ele o avesso pra fora. Então, vocês vão perceber na hora de pôr que aqui, ó, você tem que pôr o lado que você começou, ó, com a carreira de pontos baixos. Aqui também, ó, carreira de pontos baixos, aqui carreiras de pontos baixos, tá? Bem certinho. E aí, lá em cima é onde eu finalizei o trabalho, ó. Ai, bati na câmera e tava derrubando. Então, aqui é onde eu terminei o meu trabalho. Depois que você posicionou dessa forma, vai ficar assim, quando a gente costurar, ó, avesso com avesso. Daí, se eu abro aqui, ó, direito com direito, tá? Então, você deixa a peça do avesso para poder fazer a costura. Agora, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer essa costura no ombro primeiro. Lembra daquelas medidas que eu ensinei você a tirar lá do ombro e da cava da gola? Então, você vai... A minha medida é 11 centímetros e meio que eu quero costurar aqui, ó. 11 centímetros e meio, a minha medida. Então, vai dar aqui, ó, eu tenho um motivo completo, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar na metade do quinto. Então, lá no ponto alto do quinto motivo, eu coloco o marcador. E aqui também eu vou contar 1, 2, 3, 4, quinto, bem no... Devo posicionar bem certinho. Que vai dar... Deixa eu só ver aqui. Aqui. Então, aqui. Fecho o meu marcador, então eu vou costurar do marcador pra cá. Vou fazer o mesmo lá do outro lado. 11 centímetros e meio me deu 5 motivos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bem no meio do quinto, ó. Nessa aqui. Daí, aqui a mesma coisa. Um motivo, 2, 3, 4, 5. Bem no meio dele, tá aqui. Coloco o marcador prendendo os dois lados. Agora, eu posso até pôr mais marcadores aqui, só pra prender. Alinho bem certinho aqui. Então, por isso que eu uso os marcadores, mais pra prender na hora da costura. Aqui vou prender um só na pontinha. Então, aí eu vou costurar do marcador até a ponta, e aqui vai ficar aqui esse espaço pra gola. Que ficou aqui do meu... 26 centímetros. 26 centímetros, tá? O meu deu. Então, faça aí de acordo com as suas medidas. O mesmo você vai fazer aqui na lateral. Ó. Você vai da pontinha aqui, você vai marcar 19 ou 20 centímetros. Você vê qual é a sua medida. O meu deu 20 centímetros de cava de manga. Lembra que eu ensinei vocês a tirarem a medida e passei sugestões de medida. O meu 20 centímetros dá bem aqui, ó. Então, eu vou marcar meus 20 centímetros. Se eu quiser, eu posso deixar 18 ou, quer dizer, 19 ou 20. Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, entre 19 centímetros e meio, mais ou menos. Aqui eu não vou costurar, que vai ser a minha cava da manga, onde vai passar o meu braço.
Agora, eu vou contar aqui quantos motivos eu tenho, quantas carreiras, ó. 12 carreiras. Vou contar aqui as 12 e vou pôr meu marcador prendendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem, eu vou contar de novo. Aí eu coloco, vou contar e já repito. Então, contei aqui, deu 12 carreiras, coloquei o marcador. Aí, na parte das costas, também contei as carreiras e coloquei o marcador. Então, esse espaço aqui vai ser o espaço que eu vou passar o meu braço, vai ser a cava da manga que eu não vou fazer costura. E agora, eu vou costurar do marcador até aqui embaixo, ó, alinho bem certinho, vou costurar daqui até aqui e vou costurar daqui até aqui o marcador, ó. Então, são poucas as costuras. Vai fazer o mesmo lá do outro lado, vai medir a quantidade da sua cava e vai marcar ali também, ó. No caso ali, eu sei que já são 12 carreiras, eu conto aqui 12 carreiras, coloco o marcador, conto na de baixo 12, já coloco ali juntinho. Então, depois que fez essa marcação, vamos lá pra costura. Eu gosto de costurar com a própria agulha de crochê, com o próprio fio que eu venho tecendo e... se você quiser, pode costurar com agulha de tapeceiro, aí a costura você faz do jeito que você estiver acostumado, do jeito que você preferir, tá? Então, a costura aqui, o jeito que eu vou fazer é uma sugestão, porque tem várias formas de fazer a costura aí na peça. Estou aqui com a minha peça, como eu ensinei, quando tá marcadinho aqui, o avesso tá pra fora, ó, avesso e avesso, direito e direito. Agora, eu vou iniciar a costura aqui pelo cantinho e vou até esse marcador aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais, não sei se vai ficar bom para visualizar. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, aqui eu vou amarrar o meu fio no primeiro ponto que eu tenho aqui. Eu vou tirar o meu marcador. Vou inserir a agulha aqui, ó. Eu tenho as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, ó. Vou colocar a agulha na terceira correntinha aqui. Vou pôr meu fio e vou puxar. Eu gosto de fazer assim. Então, aqui é opcional, você pode fazer do jeitinho, como eu falei antes, do jeito que você quiser, do jeito que você preferir, tá? Então, eu vou dar 2 nozinhos aqui pra prender o fio, aí depois eu inicio, coloco novamente a agulha aqui na terceira correntinha e vou buscar lá do outro lado o meu primeiro ponto. Ó, aqui também são as correntinhas. Então, era um ponto alto. Vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, ó. Entro com a agulha, aí eu tenho esses 2 fios, depois eu faço o arremate deles. Vou trazer o meu fio pra cá, ó, vou puxar o fio, passar por dentro dos 2 lados e fazer uma correntinha. Vou pro próximo ponto, bom que aqui eu tenho topo de ponto, ó. Então, eu vou aqui pro próximo ponto. Olha, eu entro dentro do ponto. Deixa eu só me organizar aqui com esses fios. Então, eu entrei dentro do próximo ponto, vou lá no outro lado e procuro o próximo ponto, ó, esse aqui. Entro com a agulha, ó, pego as 2 alcinhas do topo do ponto, pego o meu fio aqui, puxo. Ou você faz um ponto baixo, ou você faz um ponto baixíssimo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou pro próximo, ó, entro no próximo ponto, ó, pego as 2 laçadinhas. E vou lá na parte de trás, vou no próximo ponto, ó, e pego as 2 laçadinhas, ó. Então, é ponto por ponto, cuidado pra não costurar torto, tá? Bem certinho, ó. Vou e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ó.
Vou lá na parte de trás, procuro o próximo ponto e passo a agulha no topo dele, pegando as duas alcinhas, ó. Aqui. Puxo o fio e faço o ponto baixíssimo. Vai ficando dessa forma aqui a costura, ó. Aqui você não aperte muito, mas também não faça muito soltinho, tá? Então, porque se você apertar muito, vai ficar franzido. Ó, peguei o topo do próximo ponto, vou lá no outro, pego, ó, entrei no topo do ponto, puxo o fio, faço ponto baixíssimo. E assim eu vou indo, ó, até chegar lá no meu primeiro marcador, que é a minha medida. Aqui, ó, vou no próximo, puxo aqui pra enxergar onde é o próximo. Então, não tem segredo nenhum, eu vou costurar bem simples assim, por toda... eu acho mais simples costurar assim, com agulha de crochê, fazendo ponto baixíssimo. Olha como que fica aqui do lado do avesso, do lado do direito, fica bem bonitinho, ó. A costura. Então, eu vou costurar até chegar aqui no marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, eu retorno. Então, falta aqui, ó, só o ponto do marcador. Eu vou tirar ele agora, já inseri a agulha nele, ó, aqui e aqui. E vou fazer o meu ponto baixíssimo. Então, eu finalizei a costura do ombro, olha só como que ficou, tá? Do lado do avesso. Agora, esse fio eu já posso cortar. E fazer aquela laçadinha para dar um nozinho final. Aí, depois, eu venho com a agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê e faço o arremate. Então, aqui tá pronto. Aqui ficou do avesso e assim ficou o lado do direito. Agora, eu vou fazer o mesmo lá do outro lado. Então, eu não vou gravar vídeo, tá? Eu vou fazer como eu fiz ali, vou amarrar o fio. Se você quiser, pode começar daqui, do jeito que tá, você amarra o fio aqui, vai até a pontinha, ou você vira ao contrário, aqui, ó, virei ao contrário, e amarro o fio na pontinha e venho até o marcador. Aí, é opcional, tá? Você vê o que você preferir. Vem daqui, aqui, fazendo a mesma coisa. Então, eu vou costurar aqui, já retorno pra ensinar como que eu vou costurar aqui na lateral do colete. Eu finalizei a costura do ombro, olha só como que ficou esse lado e este lado. Então, tá tudo prontinho. Eu já costurei uma lateral, olha só como que ficou a costura, com os pontos baixíssimos aqui, ó. Ficou bem bonitinho. Agora, eu vou ensinar a costurar o outro lado. Então, daí, você vai fazer igual do outro lado, tá? Então, eu vou te ensinar agora. Vou virar ele aqui de ladinho, né? Aqui tá o marcador, que eu tenho que costurar de baixo até chegar aqui no marcador, pra deixar a minha cava. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no ombro, só que aqui eu não tenho topo de ponto, aqui são as laterais, ou são os pontinhos deitados, ó. Então, eu vou alinhar bem certinho. Deixa eu ver se eu aproximo agora. Eu vou aproximar bem aqui para vocês visualizarem. Então, eu vou pegar o fio e vou amarrar como eu fiz lá do outro lado, ó, bem na pontinha aqui. Eu insiro a agulha, amarro o meu fio. Então, agora, para iniciar a costura, eu vou colocar bem na pontinha aqui também a agulha. Vou lá do outro lado, bem na pontinha também, ó, aqui, insiro a agulha. Vou pegar o meu fio aqui. Esses fios aqui, depois a gente arremata tudo, tá? Ó, faço aqui, faço uma correntinha.
e vou passando, ó, eu vou abraçar esse ponto que eu entro dentro dele, vou lá do outro lado e entro também dentro dele, ó. Puxo, faço ponto baixíssimo. Alinho bem certinho para não costurar torto, ó. Vou colocando aqui carreira, as cores no meu aqui não coincidem, por ser mesclado, então fica mais difícil a visualização. Aí, você vai colocando aqui, ó, vê se tá retinho, vai acompanhando, vai observando, porque no final pode acontecer de ficar torto. No começo, quando eu tava iniciando, eu também deixava torto, eu ia costurando, quando eu ia ver, faltava um pedaço lá pra costurar. Então, você vai prestando bem atenção, ó. Coloca aqui, eu abraço todo o ponto, pego dos dois lados, puxo, faço ponto baixíssimo, ó, entro no próximo, aqui, ó, ponto baixíssimo. Então, é igual fazer lá no ombro, só que aqui eu não tenho o topo do ponto, ó, eu só pego as laterais aqui. Ó, entra aqui e vou passando, ó. E vou com cuidado para ver se tá ficando retinho. Ó, é bem simples a costura, ó. Abraço todo ponto aqui e todo ponto lá do outro lado, ó. O ponto de borda que eu tenho, né? Ó, veja se eu tô bem certinho. E puxo e faço ponto baixíssimo. Vai ficando dessa forma aqui a costura, bom que dando outra cor, vocês visualizam bem. Mas pro lado de dentro, ó, eu vou apertar um pouquinho mais pra não aparecer essa costura aqui. Porque do outro lado, olha como que ficou a costura. Quase não aparece, ó. Tá? E eu fiz da mesma forma, com a cor roxinha. Então, você vai fazer dessa forma até chegar no marcador. Chegou no marcador, corta o fio e arremata, tá? Então, é assim, não tem segredo, tá? Você vai fazendo, vai passando entre as carreiras e vai fazendo o ponto baixíssimo. Vai ficando com essa costurinha aqui na lateral e daí fica bem bonitinho lá pro lado, olha só como aqui fica o direito. Eu vou costurar toda essa lateral, então, tudo que você fizer de um lado, você faz do outro, tá? Cuida pra não ficar torto. Vou terminar a minha costura aqui e retorno pra mostrar como que ficou e ensinar a fazer o acabamento aqui, a barrinha. Estou aqui com o colete todo costurado, olha só, e com o lado do direito pra fora. Agora, o que eu vou fazer? O acabamento dele. Então, o que eu vou começar aqui dessa ponta, vou fazer todo o contorno aqui, ó, nas costas, vou voltar aqui pra lateral, vou passar aqui no lado, aqui, e voltar, tá? Então, vou pegar essa parte aqui, então, o casaco, o colete tá com o lado do direito para fora. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou iniciar por ela, porque daí eu vou abrir aqui, ó, e vou passar aqui na lateral, vou chegar aqui nas costas, vou passar para outra lateral, embaixo, né? Aí, vou passar para a lateral do casaco, ó, toda a lateral do colete, desculpem, e aqui em cima na gola. E vou descer até chegar aqui onde eu iniciei, aqui. Então, vamos iniciar agora pelo lado do direito, ali onde eu mostrei. Vou amarrar o fio aqui embaixo. Ó, vou amarrar o fio aqui bem no primeiro ponto, ó. Aqui são as correntinhas que eu iniciei o trabalho, ó. Só tem uma alcinha. Aqui que eu vou amarrar o meu fio. O meu fio agora tá de outra cor. Vamos ver como é que vai ficar. Então, esse acabamento com ponto nó vai ficar muito bonito, bem diferente.
Então, eu faço aqui, amarrei meu fio, aqui você começa do jeito que você tiver acostumado. Tem gente que não gosta de amarrar assim, faz de forma diferente, faz do seu jeitinho. Então, eu coloco aqui o fio. Aqui, vou pegar ele, vou puxar. Eu vou fazer... tirar esses fiozinhos da ponta para não me atrapalhar. Dei a laçadinha, vou fazer uma correntinha. Agora, nessa correntinha que eu fiz, eu vou entrar com a agulha, ó, na correntinha que eu fiz. Entro com a agulha, puxo o fio, ó, laço e deixo aqui, desse jeito. Vou no próximo ponto aqui da carreira, ó. Entro com a agulha, puxo o fio, ó, e agora eu tô com 3 laçadinhas. Tiro as 3 de uma vez só. Essa primeira vai ser chatinha de tirar, ó, já não consegui. Vou fazer de novo. Vou fazer mais uma pra ver se vai dar certo. Entro com a agulha, puxo o fio, deixo aqui. Entro no próximo ponto, puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Isso, olha só como que ficou. Agora, vou no mesmo ponto aqui, ó, no mesmo, entro com a agulha, puxo o fio e deixo aqui, ó. Vou no próximo ponto, entro com a agulha, puxo o fio, fico com 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma vez só. Então, é isso aqui que você vai fazer. Esse é o ponto nó, fica bem bonito. Um pequeno detalhe já deixa ele bem bonito. Então, entro no mesmo ponto, ó, que eu já tinha feito com a agulha, puxo o fio, seguro, vou no próximo ponto, ó, entro com a agulha, puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas de uma vez só. Ó, e assim eu vou até o final da carreira. Entro aqui, no mesmo ponto, no ponto seguinte, aí sim, tiro tudo de uma vez. Olha como que tá ficando. No mesmo ponto e no ponto seguinte. Mesmo ponto, no ponto seguinte. Você vai fazendo dessa forma até percorrer toda a extensão aqui de baixo, ó, ponto por ponto. Eu vou fazendo aqui, ó, terminei a lateral, já sigo direto aqui, passo para a parte das costas, ó, faço toda a parte das costas, chego na costura, faço e sigo reto aqui, ó, até chegar na outra frente aqui. Aí, quando eu chegar aqui, eu retorno, porque aqui é fácil, ponto, tem os pontinhos, agora aqui não é lateral. Aí, eu vou mostrar como que a gente vai fazer aqui na lateral do colete, tá? Então, eu vou tecer toda essa parte de baixo do colete, e quando eu chegar na outra pontinha aqui, eu retorno para explicar como que eu vou fazer aqui na lateral. Eu vim percorrendo a toda a base do meu colete, ó, parte das costas, parte da lateral. Agora, aqui eu tenho que subir para a lateral dele, como que eu vou fazer? Então, fiz o último ponto aqui da base, vou entrar no mesmo ponto, entro com a agulha, puxo o fio, vou na lateral aqui, ó, nesse ponto deitado, entro com a agulha, puxo o fio, tiro tudo de uma vez. Vou no mesmo espaço e no outro aqui, ó, tiro tudo de uma vez. Como ficou um espaço grande aqui, ó, ou eu posso ir aqui de novo, aqui eu vou de novo, né? Entro aqui e vou aqui, ó, puxo o fio, tiro tudo de uma vez. Vou no mesmo espaço e no do lado. Então, aqui você vai procurar achar, deixar um espaço bom, tá? Então, vou no mesmo onde eu coloquei e no do lado. E faço aqui, para fazer o pontinho nó, ó. Vou no mesmo espaço que eu fiz e no outro aqui. No mesmo espaço e vou no próximo. E tá ficando o pontinho nó também. No mesmo espaço e no outro. E faço o pontinho nó. Aqui você vai fazendo, olha que bonitinho que ficou bem redondinho.
Aqui você vai fazendo conforme você achar que for o espaço, vai ficando adequado, tá? Ó, então, no mesmo espaço que eu fiz esse, e no próximo espaço. No mesmo, opa, não foi no mesmo. Ó, no mesmo e aqui no próximo. No mesmo e lá no próximo. No mesmo e lá no próximo. Ó. Eu vou fazer assim toda a lateral do colete até chegar aqui em cima, ó. Aqui em cima é fácil porque tem topo de ponto, ó. Então, cada pontinho é um pontinho daquele. Aí, você faz toda a gola aqui, mesma coisa, também é topo de ponto. Aí, você vai aqui pro outro lado, ó. Topo de ponto também. Aí, vai parar aqui na outra lateral. A outra lateral você faz da mesma forma que eu tava ensinando ali, até chegar aqui onde iniciou, ó. Então, desce fazendo daquela mesma forma. Quando chegar aqui, aí eu volto, tá? Então, eu vou percorrer toda essa lateral agora, chego em cima no ombro, faço ponto sobre ponto, porque aqui é ponto, tem topo de ponto, fica bem facinho. Só as laterais que complica um pouquinho, porque daí eu vou fazendo uma em cada carreira aqui, tá? Como eu ensinei ali. Então, eu vou percorrer toda a lateral do casaco. Quando eu chegar lá no outro lado, aqui onde eu iniciei, eu retorno para ensinar a fazer a segunda carreira do ponto nó. Eu percorri toda a extensão do colete e cheguei aqui onde eu iniciei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz, ó. Vou entrar com a corrente, com a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E assim, eu fecho a carreira. Eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vou virar o trabalho. Vai ser carreira ida e volta, mas tem o avesso, tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na segunda correntinha. Eu vou fazer a correntinha desse lado, que eu acho que vai ficar melhor. Então, eu desmanchei as correntinhas que eu fiz lá e vou fazer aqui desse lado do avesso mesmo. 1 e 2. Fiz as 2 correntinhas, vou entrar nessa primeira que eu fiz, ó, entro com a agulha dentro da correntinha, laço o fio e puxo, vou aqui no ponto seguinte, ó, puxo o fio e faço um ponto, ó, tiro tudo de uma vez. Vou no mesmo ponto, laço o fio, vou no ponto seguinte, puxo, ó, tem as 3 alcinhas, tiro todas de uma vez. Vou fazer tudo que eu fiz lá na primeira, ó, entro no mesmo ponto e no ponto seguinte. Laço o fio, tiro tudo de uma vez. Vou no próximo e aqui. Esse ponto, ele só fica, ele dá aquele efeito, nozinho, se a gente fazer carreira avesso, direita e avesso, direita e avesso. Aí, ele faz o efeito, tá? Então, não faça no mesmo sentido que não vai dar certo. Então, sempre vira, quando chega no final, você vira a carreira e continua tecendo, tá? Ó, entro no mesmo e vou. E o bom é que ele não tem, esse ponto, ele não tem quantidade de se é par ou se é ímpar, não importa. Qualquer quantidade, você consegue fazer que ele dá certo, tá? Olha só, então, no mesmo e no próximo. Então, se eu virar aqui, olha só, já dá o efeito do nozinho. Ai, tá desfocando. A câmera tá desfocando. Acho que é muito pouco ainda pra mostrar, mas já tá dando os efeitos aqui do nozinho. Então, não esqueçam de fazer dessa forma, ó. Entra no mesmo e vai no próximo, bem simplesinho, tá? Você vai percorrer toda a extensão do colete. Quando chegar aqui, ó, você vai percorrer tudo e vai chegar aqui. Chega aqui, você fecha como fechei, ó. No primeiro ponto aqui, faz um ponto baixíssimo, vira o trabalho, faz 2 correntinhas, entra na primeira correntinha que você fez e segue tecendo normalmente. Se você ficou com dúvida como começa, volta um pouquinho em vídeo, veja como que eu comecei aqui e começa todas as outras carreiras. E assim você vai percorrendo carreiras de ida e volta
pela quantidade, quanto você achar que vai ficar bom aí pra sua peça, tá? 4 centímetros, 3 centímetros, não sei, veja o que você acha melhor. Eu vou tecer o meu aqui, eu não sei quantas carreiras ainda, eu vou tecer. Daí quando eu terminar, eu retorno pra mostrar pra dizer quantas carreiras, quantos centímetros, tudo bem certinho. Então, não se esqueça de fazer direito e avesso, como eu fiz aqui. Cheguei aqui, virei a peça. Quando eu chegar aqui de novo, eu vou virar a peça e vou tecer no outro sentido daí, tá bom? Então, quando eu terminar, eu retorno. Se ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo. Eu voltei aqui que eu teci toda a minha carreira de borda. E olha só, agora eu já não posso mais deixar ele retinho, como tava antes, porque eu fiz 6 carreiras de borda e ficou assim. Então, agora eu tenho que manter viradinho aqui, ó, pra ficar vestir bem no corpo. E aqui virou uma golinha, ó, eu dobro aqui e fica bem bonitinho, olha só. 6 carreiras do ponto nó e ficou dessa forma. Olha aqui embaixo, ainda não cortei o fio. Olha só como que ficou, por bem pertinho, o ponto nó. Ele é lindo esse ponto. Aqui com a cor mesclada, fica difícil de visualizar bem, mas com uma cor só fica maravilhoso. Então, agora eu vou cortar e eu fiz 6 carreiras. Eu vou passar pra vocês aqui a medida que deu essas 6 carreiras. Aqui, comecei aqui, até aqui deu 2,5 centímetros, 3 centímetros, ó. 3 centímetros deu de barrinha, 6 carreiras eu fiz. Aí a questão de quantidade, você faz o que você achar que fica bom. Aqui, se quiser, pode pôr botão. Aí, você vê um botão que passe entre os espaços dos pontos, eu acredito que dê certo também. Ou se não, faça mais uma carreira com cavinha aqui, ou deixa assim, eu vou deixar assim o meu. Vou deixar sem acabamento aqui, vou deixar desse jeitinho que tá aqui, eu achei que tá bom. Não vou fazer ponto baixo aqui. Se você quiser, pode fazer uma carreira de ponto baixo e pra fazer o acabamentinho aqui da manga. Eu vou deixar o meu sem, vou deixar dessa forma. Agora, o que eu vou fazer vou fazer os arremates desses fios que ficaram aqui e o colete tá pronto. Vou cortar esse fio aqui agora, não tinha cortado ainda. Então, quando você finalizar, só corta o fio e faz aquela laçadinha aqui final. Agora, vou ensinar a fazer os acabamentos desses fios que sobraram. Alguns aqui da ponta, eu já fui tecendo aqui a barrinha, ó, e já coloquei ele pra dentro aqui e fui tecendo junto, já escondi alguns. Agora, falta aqui, ó, você vai virar do avesso aí o seu colete e vai olhar onde tem fiozinho, você vai esconder eles. Então, o que que eu faço? Normalmente, eu pego uma agulha de crochê um pouco mais fina, como eu deixei pontinhas pequenas, eu tô com pouco fio, então eu economizei aqui nas pontinhas, cortei curtinho, mas o ideal é cortar um pouco maior, tá? Você vai pegar agulha de crochê mais fininha do que você tava trabalhando, ou uma agulha de tapeceiro, coloca o fio e vai passando, tá? Então, eu vou pegar aqui uma agulha, eu peguei uma de 1,75, que é mais fininha, ó, passo aqui dentro de um ponto e puxo esse fio, ó, e vou caminhando com ele por aqui, ó, pelo lado do avesso sempre, e você só cuide pra não passar lá pro lado do direito, tá? Você vai caminhando com esse fio aqui, ó, vai pra lá, vai pra cima, vai pra baixo com ele e vai passando ele até você achar que tá bom. Como o meu tá pequeno, eu vou passar ele todo. Mas se você cortou grandão, você pode passar um tanto, depois você corta a outra ponta, ou se você quiser, pode passar tudo também. Então, o ideal é sempre cortar grande e passar quase tudo, porque daí não corre o risco de desmanchar conforme você for usando a peça, conforme for lavando, né? Não desmanchar. Mas nesse caso aqui, como eu estava com pouco fio e queria terminar a peça, então, nesse caso, aí você corta curtinho.
puxar esse aqui. Então, é isso que você vai fazer com todas as pontinhas, tá? Deixa eu pôr... Acho que aqui dá pra visualizar bem, né? Vai caminhando, olha só como é que fica. Nem percebe. E do lado do direito não tem mais fio, ó. Só faltam umas pontinhas pra eu terminar. E aí, ó. Quase sumindo tudo. Aqui. Agora, ó, acabou o fio, ó. Passei tudo. Só ficou umas pontinhas aqui que eu vou cortar só pra não ficar. Aí, você só cuida pra não cortar o ponto, né? Quando você for cortar assim, não cortar o ponto e aí desmancha a peça. Então, assim que você vai fazer o acabamento de toda a sua peça, ó. Aqui eu tenho mais um aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Com a agulha mais fina, eu vou caminhando com esse fio pra lá e pra cá. Então, acho que pro vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar de passar depois. Vou fazer igual eu fiz ali do outro lado. Então, eu vou fazer todo esse acabamento agora da peça, esconder todos os fios. E vou mostrar a peça finalizada aqui pra vocês, a peça no corpo, pra ver como ficou lindo esse coletinho. Então, se você gostou dessa videoaula, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, assim me incentiva a trazer mais projetos pra vocês, tá? Até a próxima videoaula!